Pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Graciele Capri, sou estudante de nutrição e hoje eu vim falar um pouco de refluxo. Bom, no meu canal tem vários vídeos para vocês assistirem com alguns relatos que eu conto, porque eu sofri muitos anos com refluxo e eu acabei resolvendo estudar nutrição, não só por isso, mas é uma coisa que eu sempre gostei muito, porém me ajudou bastante a tratar e controlar ele. Hoje em dia eu estou bem, graças a Deus. Porém, eu já fiz muita coisa errada. Por exemplo, se automedicar é uma delas. Aqui nos vídeos eu passo um pouco do que eu fiz da minha história. Como aconteceu, por exemplo, uma época que eu tinha muita tosse. Me doía muito assim o pescoço, a garganta. Eu tinha tosse direto. Assim, muito tempo mesmo, durante meses. E o que a gente faz? Toma remédio por conta própria. O que aconteceu? Piorou. E hoje eu tenho esse conhecimento assim na prática, né, da nutrição, porque alguns medicamentos como antialérgico, por exemplo, que eu tomei já, eu vou confessar que foi muito ruim, porque ele tem corticoide. Os antialérgicos contêm muito. Então o que acontece? Além de ser muito mal para o rim, para o fígado, ele incha, né? Esteticamente a gente fica inchada e não resolvia. E aí nós não queremos procurar um especialista, não queremos pagar uma consulta e acabamos fazendo um estrago no nosso organismo. E então foi quando eu já estava estudando na faculdade, eu falei assim, não, vou no médico, no especialista. E procurei uma pessoa muito... aqui na minha cidade ela é muito boa, chama Mayra Galdeano. Ela é especialista em otorrinolaringologista e ela é muito boa, ela atende em São José do Rio Preto. E assim, já fui 3 vezes na consulta. Por quê? O diagnóstico, ela não faz assim, conversando. Ah, o que você tem? Passa um remédio que serve para todo mundo. Não é assim. Ela coloca um cano no meu nariz, que tem uma câmera que vai até aqui embaixo e vê qual que é o meu problema. Como que tá o grau do refluxo, se ele tá atacado, se ele tá inflamado, como que tá. Ela vai diagnosticar isso e vai passar o remédio próprio. No caso, a última vez que eu fui, eu estava com muita tosse. Ela passou pantoprazol por alguns dias. Se eu não me engano, foram... acho que foi mais de um mês até, 40 dias. Porém, tem os horários certos para tomar. A quantidade certa. Não adianta eu pegar ali, passar, tomar, vamos supor, 500 miligramas. Se de repente eu não precisava de tanto, meu corpo não precisava de tudo isso, ela podia me dar menos. Por quê? Tem o peso. Então ela vai calcular tudo. Se você é um pouco mais pesado, tem mais peso que eu, de repente precisa tomar uma maior quantidade para o seu organismo absorver. Porém, tem casos que a pessoa se automedica, então ela toma um excesso enorme desse remédio. E não era para isso. O que vai acontecer? O organismo dela vai se acostumar. O dia que ela precisar tomar esse remédio, não vai fazer efeito, ou ela vai ter que tomar muito mais, uma miligrama muito maior. E assim, não precisa, não teria necessidade. Por quê? Todo medicamento também tem o seu prós e seu contra, né? Ele é bom, mas ele também prejudica algumas coisas, como o rim, fígado. Então, quer dizer, não adianta a gente querer economizar uma consulta médica, porque eu sei que às vezes o SUS, ele não cobre uma consulta com otorrino. A gente tem que pagar para ter um médico bom, como eu paguei a consulta, mas valeu muito a pena, porque ela me passou esse remédio, me passou o Predicin, que é um antialérgico. Eu estava tomando o Stamin. Eu tomei, quer dizer, não adiantou nada, só prejudicou o meu corpo. Ela passou também o domperidona. E assim, fez uma lista de alimentos que como eu tô na faculdade, mas na época eu ainda não tinha chegado nessa parte de refluxo e eu não sabia que eu teria que diminuir alguns alimentos. Eu tive que praticamente, assim, por uns 20 dias não comer. Alho, que é uma coisa que eu amo, limão, que é uma coisa que eu tomo direto, e laranja, abacaxi, tomate, coisas desse tipo, assim, eu tive que cortar, porque a minha alimentação, ela já é muito boa. Então, assim, a gente começou a conversar. Eu falei, olha, doutora, eu não como nada que vem na lata, nada que vem no pacotinho. Minha alimentação é super natural.
Eu gosto muito de usar alho, muito alho, eu amo alho. Ela falou assim, então é esse que é o problema. O alho, ele prejudica mais. Mas não que eu tenha que cortar o alho da minha alimentação para sempre. É só até o refluxo se normalizar, porque ele estava atacado. E aí eu falei, sério, outra coisa que eu falei para ela, eu costumo tomar limão em jejum de manhã. Ela, nossa, por isso que você tá desse jeito. Quer dizer, ela foi identificando pelas coisas que eu fui falando. E assim, eu não tomo refrigerante, eu não tomo bebida alcoólica, eu não como besteiras. Eu não como doce, às vezes, muito de vez em quando, um chocolate amargo, eu gosto. Eu gosto de cocada, só que eu faço a minha, assim, coco natural e muito pouco açúcar. Então, assim, a minha alimentação ela é muito boa. Eu não tomo café, eu tomo cevada. O leite eu tomo muito pouco mesmo. Às vezes eu ponho um pouquinho de leite em pó, misturo na cevada, que é aquela cevada torrada, moída, ela é igualzinho café. Eu acostumei, pra mim parece iguais. Se eu tentar tomar café, eu não consigo, porque o sabor eu já não acostumo mais. Então, assim, eu tive que fazer uma adaptação na minha alimentação. Tive que mudar muita coisa. Eu não como embutidos, eu não como nada de porco para começar. Então, eu não como bacon, não como salame, mortadela, presunto, nada disso. Eu como muita fruta. Só que aí o que acontece? Quando o refluxo ataca, eu tenho que deixar de comer algumas frutas que eu gosto, como abacaxi, laranja. Mas depois que ele normaliza, eu volto normalmente a comer as coisas que eu gosto. O refluxo ele tem muito a ver com a parte assim, emocional. Então eu percebo quando eu fico nervosa, estressada, algum motivo, né, por alguma situação, ele ataca. E aí, justamente nessa fase, eu comecei a fazer muito uso até de cápsulas de alho. Eu estava tomando. E o limão direto, em jejum. Então foi aí que eu identifiquei. Aí, juntamente com os remédios que ela me passou, eu tomei, fiz o tratamento, sarei, tô bem, estou. Porque o refluxo, todo mundo sabe que as pessoas todas elas têm refluxo, todo mundo tem. Uns ataca, outros nem sabem que existe, outros têm que fazer até cirurgia. Então, assim, é uma coisa que, assim, não tem como a pessoa falar assim, eu vou me curar, ele vai sumir. Não tem como, porque ele não é uma bactéria, por exemplo, que você mata e ele desaparece. O refluxo é uma condição fisiológica. É assim, existe a esfíncter, que a gente tem por aqui. A esfíncter, ela abre e fecha. Quando dá um problema ocasionado por alguma coisa, pode ser alimentação muito ruim, excesso de líquido, ele começa a dar esses probleminhas de abrir e sair o gás, o ácido, digo. Pode ser gás, porque a gente arrota tanto. Quem tem refluxo sabe que a gente fica rotando. Então, esse ácido, ele sobe. E aí é onde que machuca a garganta, dá aquele sufoco, dá pressão no peito, aquela dor, parece que você vai infartar. Então, quer dizer, agora tem coisas que tem, por exemplo, a H. pylori, uma bactéria. Se você contrair ela, que é dos vegetais mal lavados, alface sem higiene, você pode contrair essa bactéria, que ataca o refluxo e causa outros sintomas também, além do refluxo. Aí você trata e você sara daquilo lá, você, né, elimina aquele problema. Porém, o refluxo, ele tá ali. Ele ataca ou não. Você pode viver a vida inteira sem sentir mais nada, se você fizer as coisas certas. Porém, eu mesma me alimentando muito bem e com coisas saudáveis que eu acreditava que estava tudo certo, percebi que não é bem assim. Então, a gente tem que procurar sim um médico, tem que procurar um nutricionista, tem que fazer como se diz, essa triagem para identificar o problema. Não adianta eu falar, gente, toma aí esse remédio tal, toma esse remédio. Não é, porque aquilo lá é pra mim. Eu fui nessa doutora 3 vezes. E da outra vez que eu fui, ela me passou um outro tipo de antialérgico, que não era o Predicin. Eu não me lembro se era o Alegra, mas era outro tipo de antialérgico. Então, quer dizer, cada um tem sua função, cada um tem o seu propósito. Não tomem remédio por conta própria, porque vocês vão prejudicar o organismo. E rim é uma coisa que se as pedras no caminho a gente pula. Agora, as pedras no rim é dolorida. Então, o medicamento ele sobrecarrega muito o rim, causando pedras e as dores são intensas. Então, gente, cuidado. Bom, o vídeo ficou longo outra vez. As pessoas não têm paciência de assistir inteiro.
Quer ver um pedacinho só onde eu falo qual que é o remédio que eu tomei? Ficam me mandando um monte de mensagem perguntando e eu não posso falar pra vocês, tome o mesmo que eu tomei, porque cada um tem um organismo. Então é isso aí. Gente, fiquem com Deus. Deixa o like aí nesse vídeo para outras pessoas assistirem. Caso você não é inscrito, se inscreva. E se você gostar muito do vídeo, compartilha. Um beijão, fique com Deus.